Eu resolvi basicamente estar gravando esse vídeo aqui, em virtude de uma reflexão que eu estava tendo, sobre a importância da Bíblia e as suas verdades no mundo contemporâneo líquido. Por que deveríamos considerar a Bíblia como a única base sólida, sendo que, de fato, o que se observa na realidade são uma série de distrações que tendem a manter o indivíduo basicamente circulando como se fosse uma barata tonta e meio que não sai do lugar espiritualmente, entendeu? Muito pelo contrário, a deterioração vai acontecendo e ele vai perdendo cada vez mais o foco de Cristo, de Deus, entendeu? As coisas espirituais, vai sendo levado por essa corrente líquida simplesmente para cada vez mais longe, né? Cada vez mais num caminho aí de difícil volta, entendeu? Daí é uma provocação até filosófica, né, teológica essa questão, porque de fato até esse conceito de modernidade líquida, né, de Zygmunt Bauman, ele traça essa questão de que as instituições, as relações e as próprias verdades, elas escorrem pelos dedos, né, porque não tem forma, não tem assim uma base sólida, a coisa muda facilmente e simplesmente as relações sociais acabam sendo contratuais, mas mesmo assim não garante muita coisa, entende? E aí simplesmente você tem que buscar, dentro de uma questão mais instável, buscar a estabilidade. E aí a importância então dos ensinamentos bíblicos num mundo, obviamente, que os princípios também estão ficando líquidos. As próprias ideias, o conceito de pós-verdade, vai mudando todas as noções, e aí coisas absurdas vão sendo aceitas, vão sendo praticadas, em detrimento de verdades consolidadas, então, que já foram estabelecidas há centenas e centenas de anos, e aí estão simplesmente mudando. E, obviamente, que as consequências disso vão ficando, né? Então, assim, basicamente, para quem defende, né, a questão da Bíblia como sendo a base, é importante entender que tipo de argumentos que geralmente são utilizados para poder trazer à luz essa questão. Então, geralmente, 3 princípios básicos vão estar aí norteando isso. Primeiro, a questão da imutabilidade, né, das verdades bíblicas em meio ao fluxo. Por mais que as pessoas tentem, elas não vão conseguir reinventar a roda, entendeu? Não tem como tentar mudar alguma coisa muito bem consolidada. Até na Bíblia está escrito para não mudar os marcos antigos, né, que os pais estabeleceram, exatamente porque você não tem como saber o resultado disso, o resultado final, entendeu? Quer dizer, é um conhecimento que já foi testado, mas que está sendo questionado na contemporaneidade, na modernidade, etc. E simplesmente os resultados disso são às vezes até desconhecidos, ou às vezes não se espera, né, que certa coisa aconteça. Então, assim, dentro de um conceito aí baseado nessa ideia da modernidade líquida, as coisas elas não são feitas para durar, e os princípios muito menos. Daí a importância, então, de estudar os princípios bíblicos para tentar restabelecer e que reconstruir toda essa visão, né, que vem a partir do que está escrito, entende? Porque senão a pessoa de fato não vai ter fundamento nenhum. É muito mais fácil ela ser controlada pelo Estado, controlada pelas instituições e ter ali os seus desejos, até mesmo a sua forma de pensar totalmente lavada, né? E aquilo sendo reconfigurado aí com base na cultura, com base no tempo atual, né, muitas vezes. Eu até estava vendo alguns vídeos aí, né, dos caras falando assim, não, porque a gente precisa ter um pensamento moderno e não um pensamento contemporâneo. Que o pensamento moderno é voltado mais à questão do desenvolvimento intelectual, a questão do racionalismo, a razão, entendeu? O iluminismo, a busca pela igualdade, etc, etc. Alguns tentando voltar para essa parte, né, mesmo os valores sendo um pouco diferentes. E aí outros tentando trazer de volta os princípios do passado, porque não tem como, entendeu? Onde você não tem assim, uma base estável, qualquer coisa serve, entende? E aí simplesmente tem o ônus da questão da estabilidade, que tu não vai poder mudar assim, de opinião de forma conveniente, né? Como essa é a vantagem basicamente do pensamento contemporâneo, se a gente fosse analisar de fato. E aí a Bíblia apresenta essa questão da verdade objetiva e absoluta, entende? Então, se os princípios morais são criados pelo homem, eles são subjetivos, eles podem ser revogados, mudados, mas se eles emanam de Deus, né, vem de fato de Deus, então eles têm que ser transcendentais, têm que transpor o tempo, tem que continuar, tem que permanecer, né? Cega-se a erva, cai a flor, mas a palavra de Deus permanece, entende? Então, assim, tem que permanecer estável. E se permanece estável, é algo seguro. Então, é algo factual, essa ideia de que, de fato, tu precisas de algo transcendental. Até mesmo para não se perder, ainda mais aqueles que estão buscando alguma santificação, estão buscando algum aprimoramento espiritual, algum desenvolvimento nessa questão, ou mesmo para deixar vícios, porque é tudo uma questão de programação, né, muitas vezes, entende? Então, assim, quanto mais se contempla Cristo, né, olhar o autor e consumador da fé, mais parecido se torna. É uma questão de modelagem, tem até isso na programação neurolinguística, né, que o pessoal estuda, entendeu? Você pegar ali um modelo e tentar imitar aqueles comportamentos até ter o mesmo resultado. Treinar o cérebro a
a replicar, né, aqueles resultados fazendo esse tipo de modelagem. Mas, de fato, é uma verdade isso, entendeu? Contemplando, somos transformados, né, como se diz por aí. Então, assim, princípios bíblicos como o amor ao próximo, a dignidade inerente, a questão do ser humano, como sendo a imagem de Deus, e a integridade, eles permanecem sempre estáticos. Além disso, os próprios conceitos que envolvem a lei de Deus, por mais que a legislação, né, os juristas aí fiquem mudando toda hora e tentando criar leis, né, cada vez mais eles se distanciam dos princípios elementares que estão na base, de fato, na lei escrita pelo dedo de Deus, e aí simplesmente vão estar legislando contra, muitas vezes, aqueles princípios, entendeu? Que foram registrados na rocha. Entende? Simbolizando não só essa questão da estabilidade, mas de eternidade, né? Princípios imutáveis que vão sendo colocados. Entende? Até mesmo no livro de Eclesiastes está escrito: de tudo que se tem ouvido, assuma, teme a Deus e guarde os mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Né? Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então é um mundo líquido, quem sabe para onde está indo, e as consequências vindo, né, ao mesmo tempo. Entende? E aí óbvio que tem que fazer essa autorreflexão, essa análise, para voltar, então, à prática das primeiras obras, né? Vamos colocar assim, entende? Então, assim, tem uma base, né, que reconhece as limitações humanas, ajuda a construir, de fato, sistemas sociais e pessoas mais resilientes, mais fortes, que não dependem da bondade necessariamente natural das pessoas, mas de uma ética de responsabilidade e arrependimento, entendeu? Então, assim, se a gente fosse ver os argumentos aí que envolvem, então, essa questão da base bíblica, entendeu? Você tem a imutabilidade, a própria ideia sobre a natureza humana também, né? Uma antropologia mais realista. Ou seja, as ideologias contemporâneas, elas são otimistas demais ou pessimistas demais sobre o ser humano. Só que, infelizmente, se distancia muito da verdade bíblica. Entendeu? Quanto mais distante, quanto mais polarizado, quanto mais extremada a coisa, entendeu? Melhor fica, né, dentro dessa ideia contemporânea. Tanto que, né, se a pessoa, por exemplo, naquela parte política, se ela não quer se posicionar, entendeu? Automaticamente ela está sendo colocada em um dos lados pelos grupos de cada lado. Entendeu? Porque não tem uma questão de solidez ali. Entendeu? Então, assim, basicamente as pessoas elas vão tendo isso. Então, assim, outra questão envolve a unidade de sentido. Qual que é o sentido da vida, da existência, entendeu? Por que estamos aqui? Aí volta aquelas perguntas lá do passado, entendeu? Não tem base nenhuma, não tem princípio nenhum, não tem valor nenhum. Então, qual o propósito? Qual o sentido, né? Então, assim, a liquidez, ela apresenta essa questão da vida muitas vezes como um amontoado de eventos aleatórios. Só que a Bíblia, aí vem a relevância, ela traz a ideia da metanarrativa, que é frontalmente combatida, né, atualmente. Tem a criação, a queda, a redenção e a glorificação do homem. Então ela te dá um caminho, entendeu? Fora os princípios, entendeu? Que vão regir nessa relação do homem com os outros seres humanos e também com Deus. Se tem também esse aspecto, então, da metanarrativa, mostrando o delinear da história humana, entendeu? Com uma criação, uma queda, uma redenção e simplesmente a glorificação. Então é um aspecto importante, né, que a Bíblia traz. Então, assim, é uma estrutura que dá propósito, que traz, né, de certa forma, uma razão ou um porquê, tanto do sofrimento, a direção de esforço humano, também essa questão de tentar consolidar verdades que muitas vezes são fragmentadas, trazendo então um sentido, um significado e propondo uma verdade que conecta então o indivíduo tanto ao universo quanto à própria história. Entendeu? Então é importante considerar esses pontos aí, tá? E fora também que no mundo contemporâneo se tem muito essa questão do pluralismo, entendeu? Você tem que aprender a conviver numa sociedade com múltiplas bases diferentes. Só que a coisa fica mudando toda hora. E fica sincretizando também. Então fica difícil. Tá? A solidez da Bíblia muitas vezes depende da interpretação de quem lê. E aí gera novas subjetividades. Só que mesmo assim, se parte de alguma coisa objetiva, né? Pelo menos. Tá? No texto da Bíblia lá de Mateus 24:35, fala que passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Uma frase que resume a proposta bíblica da existência de algo que sobrevive ao desgaste do tempo. Aí princípios fundamentais que contemporaneização alguma pode tentar mudar, pode tentar alterar. É só lembrar das colunas da verdade lá no texto bíblico. Né? Jeremias 10:10, né, vem trazendo a ideia de que Deus é verdade. De acordo com João, se não me engano, 14:6, né, Jesus Cristo é verdade. Você tem lá, acho que é 1 João capítulo 4, capítulo 5 ali, que vai dizer que o Espírito Santo é a verdade. Entende? João 17:17, a Bíblia, a palavra de Deus, é a verdade.
de acordo com o Salmo 142, né, e também o 119, a lei de Deus é a verdade. Então, assim, e por último, você tem aí, no caso, Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, a Bíblia e os 10 mandamentos. Né? Então, isso daí é a verdade, é o conceito de verdade dentro das Escrituras. E aí vem, lá no capítulo 16, né, Jesus dizendo que enviaria o Consolador e o Espírito da verdade, né, que guiaria o indivíduo ali, o estudante das Escrituras, por toda a verdade. Entendeu? E falaria ainda coisas que não estariam ali necessariamente reveladas naquele momento, mas diria tudo que tivesse ouvido, né? E anunciando ainda coisas que haveriam de vir, entendeu? Pessoas por aí que estão sem rumo, sem uma ideia particular, né, para poder estar seguindo, e simplesmente sem base nenhuma, sem nenhuma plataforma de verdade para seguir, ou nenhum princípio, entende? Então aí a busca, então, por ter, né, por desenvolver essas questões, entende? Então, assim, é importante entender essa questão da solidez, tá? Tanto dos princípios bíblicos, a relevância disso atualmente, mesmo dentro das igrejas, entende? Porque, de certa forma, tu vai precisar ter alguma coisa que se sustentar quando a perseguição vir, né? Tanto essa ideia do estudo individual, né? Porque você tem que dar a resposta a cada um que pedir razão da esperança que é em vós, né? Que está escrito. E ainda a profecia lá de Amós, né? Que chegará um tempo em que o pessoal vai ter fome, não de pão e nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor, entendeu? E aí andarão de mar a mar, do norte até o oriente, procurando a palavra, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Né? Alguns acreditam que as Bíblias vão sair voando por aí, né? E aí as pessoas vão procurar algum consolo, alguma coisa, mas na verdade não é isso, é simplesmente a função do Espírito de Deus, que iluminou, né? Inspirou os profetas, né, a escrever, e nos ilumina hoje a entender, né? Sendo retirado, entendeu? Saindo fora depois de tanta rejeição, e aí as pessoas tentando buscar na Bíblia, mas não tem aquele poder que de fato a palavra tem, entendeu? Porque o poder ele vem de Deus, né, diretamente. Então, se não fosse o Espírito, a Bíblia ela seria um livro qualquer, entendeu? Sem nenhum poder de transformação, trouxesse de fato essa verdade, entendeu? Com a força, um poder que tem no sentido de mudar a natureza humana, entende? Então, assim, sem o Espírito, e aí quando ele se retira, quando ele sai, obviamente das pessoas que rejeitaram, aí se cumpre de fato esse versículo, entendeu? Porque você vai buscar uma base, mas não vai achar. Você vai buscar alguma coisa que se segurar quando as tempestades vinham, os problemas, entendeu? Essas comoções aí, essas guerras, entendeu? A sociedade cada vez mais entrando num colapso funcional ali devido às suas próprias escolhas, né? E simplesmente as pessoas procurando alguma coisa ali, mas não vão achar, né? Isso até se vincula também à profecia lá no versículo, né, de Apocalipse, acho que é 18, 19 ali o capítulo, que ele vai estar falando um pouco sobre a questão da sequidão espiritual de Babilônia, entendeu? Para que se prepare, então, o caminho para a vinda dos reis, né, do Oriente. Então é interessante ver isso, porque justamente a sequidão espiritual mundial, ela vai acontecer de uma forma que prepare o caminho, então, para a vinda de Cristo e seus anjos. Entende? Ali tá bem nítido, óbvio, tá numa linguagem figurativa, uma linguagem simbólica ali, mas para bom entendedor, poucas palavras bastam, né? Então, assim, tu tens, então, princípios sólidos. Aí, qual seria a exemplificação disso? Né? Por exemplo, a ética do próximo versus a ideia atual, né, do tal do usuário. Principalmente nessa questão de redes sociais. Né? Então, no mundo digital, a gente tende a ver, né, as pessoas como perfis, como meros avatares, entendeu? Ou então o conteúdo. Né? E aí facilita o que? Rating, facilita cancelamento, agressividade, desumanização. Então, porque é a ética do usuário. Entendeu? Você despersonaliza a pessoa, só que isso daí está em oposição direta à imagem de Deus, né, que é o princípio bíblico sólido. Entendeu? Então, assim, a imagem de Deus é o princípio sólido, mas a aplicação é o quê? Assim, cada pessoa, cada tela ali que está ali propriamente colocada, né, é portadora de uma imagem do Criador, ela possui o quê? Dignidade intrínseca, entendeu? Depende de concordância biológica e transforma, então, comentários em atos que precisam de certa responsabilidade ética. Entendeu? Uma base sólida, ela traz isso. Só que aí a base líquida, contemporânea, ela vai despersonalizar tudo. Entendeu? Então, se tu não tá no lado A, tá no lado B. Se você tá ali, né, simplesmente você não é uma pessoa, é um mero usuário. Entendeu? E até isso, essa linguagem utilizada por esses programadores, as pessoas que trabalham em tecnologia, né? O usuário lembra o quê? O usuário de droga. É óbvio. Entendeu? A pessoa tá... É um NPC, né? Praticamente. Então, é assim que se trata.
dentro de uma visão líquida contemporânea. No caso também, outro princípio importante, a questão da aliança versus o contrato. Entendeu? O que? A Bíblia ela traz o conceito de aliança. Então você tem a fidelidade apesar das circunstâncias. Só que no mundo contemporâneo, se observa aí essa questão de que quando um problema acontece, aí o que acontece? Aí as partes se separam. Né? Um exemplo disso é casamento e divórcio. Todo mundo ali fazendo jura de amor no altar, primeiro problema que acontece, separa. Entendeu? E a maior parte dos que separam, mulheres. Né? Então, quem que não quer relacionamento sério? Tá bem evidente. Entendeu? E aí, fora os problemas todos gerados nessa questão, então a Bíblia ela vem trazendo o quê? O amor ágape, a decisão voluntária de amar, entendeu? Em oposição ao sentimento volátil e puramente conveniente, né, que você tem hoje em dia. E um mundo aí que a palavra ghost, né, que é simplesmente esse vácuo nas redes sociais, o descarte emocional, uma série de outras coisas aí, vão permitindo que as pessoas elas cresçam e simplesmente acabem desenvolvendo essas características diferentes, essas características ruins, né, digamos assim, e fazendo com que elas fujam do conflito. Né? Ainda um outro problema, se a gente fosse pegar um princípio mesmo também, né? Além dessa questão que está recapitulando na ética do próximo versus o usuário, a aliança versus o contrato, né? Puramente conveniente, e aí a verdade versus a pós-verdade. Quer dizer, qual que é a base sólida? Deus diz claramente, não dirás falso testemunho, está nos 10 mandamentos. Só que a sociedade, as redes sociais, etc., o mundo contemporâneo, a verdade ela é sacrificada pelo engajamento ou pela narrativa. Então, tanto faz se o que está sendo dito é verdade ou não é. O que importa é dar engajamento, é dar like, é dar views, entendeu? Isso daí é importante, porque é a pós-verdade, a verdade conveniente àqueles que a ouvem, entendeu? Que é uma mentira. É por isso que esse pessoal segue, entendeu? Porque eles se deleitam na mentira e no pai da mentira. Então, ao invés de pregar a Bíblia, pregar a palavra, pregar a verdade, você conta meias verdades, você conta pós-verdades. Você conta ali coisas que agradem os ouvidos das pessoas, dos espectadores, que são os NPCs depois. Não tem como usuários, né? Infelizmente. Mas que se fosse analisar ali eles como uma imagem de Deus, eles estão se perdendo. Porque simplesmente se está utilizando então uma verdade que é moldável, entendeu? Que é conveniente, que pode ser alterada a tal ponto de não ter que deixar o povo feliz. Né? Já a base bíblica exige o que? A busca pela verdade de forma integral, que muitas vezes é externa aos desejos humanos, criando um comportamento de honestidade intelectual e integridade. Entendeu? Hoje em dia, até mesmo nesses debates aí que servem para derreter o cérebro das pessoas, né? Simplesmente o que acontece? A honestidade intelectual é o que menos existe. Entendeu? Os ataques pessoais, né? O pessoal gosta de confusão ao invés de pesquisar os argumentos e ver de fato a validade de cada item ali. Não, a gente quer saber de conflito, de ver, né? De ser espectador, que é dar espetáculo. Entendeu? E quanto mais mentira se conta, melhor fica na visão desse pessoal. Entendeu? Então, assim, é uma mentira lucrativa, dá dinheiro, dá like, dá view. E fora o controle de narrativa também que se faz. Então, a gente não está interessado na verdade, estamos interessados aqui em moldar a opinião pública para crer de determinada forma que nos dê, no final das contas, dinheiro. Entendeu? E o indivíduo que age assim nem sabe que ele está sob outras leis que não mudam e vai pagar por isso, entendeu? Porque depois que eu entendi que essa questão de justiça divina não é meramente um jargão ali bíblico, alguma coisa assim, mas é física, entendeu? Eletromagnetismo, mandou volta, acabou, não tem o que fugir. Né? Aqui se faz, aqui se paga, ou às vezes se paga até mais, porque se colhe muito mais do que se planta. Infelizmente, ou felizmente para alguns, né, acontece dessa forma. Entendeu? Então, assim, é uma verdade que é substituída pela pós-verdade. Entendeu? E aí a Bíblia dizendo, não dirás falso testemunho. E aí na sociedade líquida, a verdade moldável, a base bíblica exige uma verdade externa aos desejos humanos e cria, então, um compromisso de honestidade. Tá? Então, assim, são coisas que precisariam ser mais analisadas, mais vistas, né, observadas. Mas aí quem tem tempo de ficar pensando essas coisas hoje em dia, entendeu? É difícil, né? Porque o sistema, principalmente o sistema econômico, se trabalha para manter as pessoas no ganha-pão ali, porque aí ela não pensa tanto nessa questão do que acontece politicamente, ou então questões sociais e tal, e muito menos ainda questões espirituais, que estão degraus acima, né? Se você analisar a pirâmide lá de Maslow. Então, como é que o pessoal vai chegar num quinto, num sexto degrau, se ele não tá conseguindo nem no primeiro, que dirá o segundo, né, que é a questão de relacionamento?
Aí como é que vai chegar no quarto, quinto e sexto? Não tem como. Entendeu? Exceto se abdicar desse aspecto, né? Tudo, como é que ele falava na Bíblia? Né? Ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, você tem que ir pro sexto degrau primeiro para ter os outros. Entendeu? Só que aí exige fé. E aí fica complicado, porque nem todo mundo tem, né? Ou pelo menos acha que tem. Né? Então, muitas vezes, a grande questão do homem contemporâneo, que vai ter, obviamente, com as verdades bíblicas, né? Porque ele vai ter que pesquisar, ele vai ter que estudar, ele vai ter que tentar aplicar aquilo. E muitas vezes os outros, né, que vivem nesse mundo atual, com o paradigma atual, eles vão tentar sabotar. Então, perseguir, fazer retaliações, entende? Então aí é um custo que você vai ter que ter, né? Para ter uma base firme, você vai ter que pagar o preço, e o preço é simplesmente ser considerado como praticamente um louco no mundo contemporâneo. Entende? Construir sobre uma rocha exige ainda esforço, tá? De cavar fundo. Né? Quem já construiu aí, sabe, construir na rocha é bem demorado e complicado. E ainda vai ter que exercer essa ideia da autorrestrição da liberdade. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Quer dizer, o mundo é líquido, né? Então, portanto, qualquer coisa vai servir. Né? Só que para uma pessoa que tem minimamente alguns princípios bíblicos introjetados ali na sua prática e vivência, tudo é lícito, entendeu? Ou seja, as coisas que estão dentro da lei é lícito, só que dentro da lei tem coisas que não convêm, entendeu? E aí entra essa autoconsciência da pessoa se auto-restringir. Não, eu posso, mas deve, entendeu? Eu simplesmente vou estar agindo conforme tal tendência e tal. Isso está de acordo com a lei, mas convém fazer? Aí é uma outra reflexão que se precisaria ter nesse sentido, entendeu? De tentar cavar mais fundo, abrir mão, então, não da liberdade total, mas se auto-restringir e simplesmente vai estar evitando essa questão de ficar mudando de ideia conforme conveniências. Então, esse é o preço a pagar o custo da solidez, entende? Então, as pessoas que procuram construir na rocha, como está escrito na Bíblia, né? Lá em Mateus 7:24, ali explica claramente que para compreender o fundamento no mundo aí com muitas distrações, a Bíblia de fato mostra, através dessa metáfora de construção civil, como sustentar todo o peso aí dessa estrutura. Então, no caso aqui, a Bíblia vai servir de mapa, é um meio, entendeu? De simplesmente se manter sólido diante dessas questões. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, e ela não caiu. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Tá? Qual que é a lição aqui? Conhecer a verdade não basta, entendeu? Mas praticá-la. Aquele que ouve as minhas palavras, mas não as pratica, é semelhante, então, a esse indivíduo que constrói sobre a areia. Tá? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a nós mesmos. As pessoas que estão ouvindo a palavra, mas não praticam, ou não tentam praticar, né? Estão tão enganadas, ou talvez até mais enganadas, quanto aqueles que seguem qualquer coisa, qualquer tendência. Entendeu? Que o Olavo de Carvalho lá falava que o brasileiro é que nem um animal de selva, urrando com os seus sentimentos e as suas opiniões. Né? E não tem princípio, não tem valores, não tem nada. Aí vai fazer o quê? Vai seguir o que as tendências ou o Estado colocar. Entende? Então, assim, buscar uma base sólida exige a paga de um preço. E aí, simplesmente, a questão é praticar a palavra. Entendeu? É o único alicerce possível. Paulo diz que ninguém pode lançar um outro fundamento além daquele que foi posto, que é Jesus Cristo. Lá em 1 Coríntios 3:11. No pluralismo contemporâneo, e cada um tem a sua verdade, né? A Bíblia afirma que qualquer sistema de valores que não esteja ancorado na pessoa de Cristo, em última análise, é uma plataforma bem instável. A pessoa vai achar que vai estar colocando ali os seus pés, né, sobre aquela base firme, ela vai pegar um escorregão e vai cair feio, porque é totalmente instável, porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que foi posto. Entendeu? Então é muito claro isso. E fora também que a Bíblia ela traz muito essa ideia da renovação do pensamento. Só que é uma renovação voltada para os moldes do que já foi colocado, entendeu? Então, assim, basicamente, dentro de uma liquidez de redes sociais, pressões sociais, pressão de grupo, entendeu? A Bíblia ela traz uma estratégia de foco, ou seja, uma renovação mental, de acordo com Romanos 12:2, não se conformar com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, entendeu? E o óbvio vai trazer o texto aqui, a questão racional, entende? A partir do que está escrito, a partir do que foi estudado, entende? Julgai todas as coisas, retém o que é bom,
entendeu? Não despreze as profecias. Tá? Então aí a distração ela vai acontecer, mas a pessoa vai estar muito consciente, tá, dessa questão, e aí vai conseguir sair, porque ela vai estar constantemente renovando a mente. Então a solidez exige ficar filtrando, e às vezes até restringindo o tipo de coisa que se vê, que se ouve, entendeu? Ah, se tal coisa vai apresentar tal mensagem que é contrária aos valores que você está procurando seguir a partir da Bíblia. Aí tem que... O preço é deletar essa coisa, é sair fora, entendeu? Infelizmente, não tem como ter aí o melhor dos dois mundos, né? O pessoal quer um pé com Deus ali e outro com o diabo. Então, quer um pé na igreja, outro no mundo, né? Que o pessoal fala. Só que aqui o pé tem que ser dentro da Bíblia, entendeu? Porque até mesmo na igreja, se for seguir lá, a base é instável. Entendeu? A base é instável porque são interpretações subjetivas que vêm aí de seres humanos. Bem, se é algo subjetivo, então é instável. Tá? E aí a Bíblia, além dela apresentar esse olhar direto, né, que os teus olhos olhem diretamente para frente e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Lá em Provérbios 4:25, um conselho prático que evita essa dispersão. O pessoal aí com TDAH não consegue se concentrar em nada. E aí fica difícil, mas só que Provérbios traz aqui essa questão, então, da pessoa olhar diretamente para frente, ter foco. Entendeu? Então, além da renovação mental, olhar direto e ainda é permanecer firme na perseguição do alvo. Entendeu? Então, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, né? Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Aí, o próprio Paulo dizia que, não que eu estou me considerando perfeito, mas uma coisa eu faço. Eu esqueço das coisas que para trás ficam e vou indo rumo ao alvo, a suprema vocação, né, de Cristo, a perfeição do caráter de Cristo, que era o alvo dele, né, que felizmente ele conseguiu atingir em vida, né, só que óbvio que não é ele que considerava isso, mas foi reconhecido pelos que estão acima, entendeu? Então não é a pessoa que se autovalida, não, pelo contrário, busca a validação de Deus e dos seus servos, e aí sim se consegue alcançar esse patamar que poucos conseguiram, entendeu? Porque não só desenvolveram essa base, mas construíram em cima, entendeu? E aí tem as suas obras aptas a resistir fogo, a resistir qualquer tipo de prova ali, de fato, que venha a testar a veracidade daquilo, entende? Então, assim, é importante, a Bíblia é fundamental, tá? Aqueles que procuram, mesmo que a pessoa não vá em igreja nem nada, entendeu? Tem que procurar um estudo ali particular da Bíblia para poder desenvolver isso, entende? Então, assim, mesmo quem não crê em nada, né, era importante ter isso, porque senão vai ficar aí à mercê, né, de qualquer tipo de ideia, de filosofia e tal, ou até mesmo dos próprios gostos e desejos que vão ser pervertidos e moldados conforme a cultura, conforme o próprio governo, né, que é. Então, aí a pessoa decide conforme a necessidade dela, né? Para aqueles que gostam de fazer essas autorreflexões, buscar compreender, é importante ver essas coisas, tá? Mesmo quando o mundo parece desabar, sempre há uma garantia de pertencimento quando você tem valores sólidos. Porque é valor mesmo, entendeu? Não é uma questão monetária, simplesmente preço, né? São coisas que dinheiro não compra, negociável, entendeu? Tudo que tem como comprar, né, com dinheiro é coisa barata, coisa fútil. Você não compra saúde com dinheiro, né? Não tem como comprar um coração limpo e puro com dinheiro. E nem o caráter semelhante ao de Cristo com dinheiro, né? É valor literal, né? Então, finalizando, de acordo com 2 Timóteo 2,19, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. Tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Está muito claro, tá? Então, viver esses fundamentos não significa estar imune aí aos problemas da existência, tá? Mas significa que no final da crise, a sua estrutura interna permanece intacta. Pode cair o mundo, estou em paz, né? Que nem diz a letrinha de uma música aí bem conhecida. Então pode cair o mundo, entendeu? Só que internamente você está em paz com Deus, que é o mais importante, entendeu? E aí simplesmente se encontra melhor nessa questão, então, de simplesmente estar seguindo esses princípios, né? Daí é importante entender, então, esses aspectos. Se a pessoa quiser, no caso, pegar e desenvolver aí alguns hábitos práticos, né, a Bíblia ela traz alguns aspectos. De acordo com o Salmo 90:14, satisfaz-nos de manhã com a tua misericórdia para que cantemos de alegria e nos prostremos todos os nossos dias. Então aqui vem focando no quê? A primazia da manhã.
Então, ao invés da pessoa pegar o celular para ficar vendo notificações, vai ler a Bíblia. Vai tentar fazer um devocional espiritual, então tentar consagrar a sua vida de maneira que o Espírito de Deus guie. Porque senão você vai estar à mercê de si mesmo e também de toda essa lavagem cerebral contemporânea. Então é se blindar espiritualmente primeiro antes de ir para o mundo. Então é o que acontece, né? De acordo com o Salmo 90:14. Não abra redes sociais nos primeiros minutos, mas leia a Bíblia, ore, procure a direção de Deus e estabeleça o norte antes que as distrações queiram tomar ou capturar o seu dia. Tá? Questão de jejum de informações, uma poda seletiva. De fato, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. É justamente por isso que você vai limitar o acesso de informações. Entendeu? Se fica difícil de fazer filtro, tente arrumar algum jeito. Entendeu? Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. 1 Coríntios 6:12. Aí faça uma limpeza e veja quem que você está seguindo, o que segue, que tipo de conteúdo de fato que vai te ajudar e que não vai. Quanto melhor essa restrição, essa seleção, na verdade, mais direcionado, mais focado fica. Fica mais fácil crescer espiritualmente. Prática da presença, entendeu? Ao invés de viver nessas suposições, simplesmente viver o presente. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como que para o Senhor. A liquidez torna as pessoas onipresentes nas redes, né? Só que você tá na mesa de jantar, então coma, viva o presente ali, entendeu? E não fique com a mente aí nas redes. Na verdade, as redes sociais deveriam ser pensadas não como rede de conexão, mas como teia de aranha, entendeu? Que serve para prender a pessoa, porque ali dentro ela não só consome, mas ela é o produto, né? Então ela que é o alvo aí das aranhas, né, digamos assim, entendeu? Que estão focadas ali no dinheiro, né? Então, assim, treinar uma percepção, uma atenção plena cristã, às vezes conversar com alguém, entendeu? A tarefa que desligue você das distrações, só que com coisas pessoais, entendeu? Honrando de fato a imagem de Deus, outras pessoas dedicando um certo tempo a isso. Também ajuda, né? As amizades e tal. E aí que tá, né? Que o pessoal não gosta de que fale, mas tem que falar porque tá dentro da lei de Deus, né? O sábado. Tá lá. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias você trabalha, faz toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, né? Nele não fará nenhuma obra, nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem o servo, entendeu? Nem ninguém ali das suas portas para dentro, porque em 6 dias criou Deus os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, né? O 7º dia descansou do que tinha feito. Então, assim, é muito claro, o sábado não é coisa de judeu e muito menos de adventistas. Tá lá dentro da lei de Deus, junto com os outros mandamentos. E aí, simplesmente, a guarda do sábado faz isso, entendeu? Essa questão de cessação, de descanso. Tá? Então, descanse e aguarde, né? Com paciência, de acordo lá com o Salmo 37:7. Né? Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Então, um período aí de desconexão total, um sábado, simplesmente aí reafirmando não só o princípio, mas também a busca pela providência de Deus, relacionamento direto com Ele, etc. Tá? Outra questão também, que é uma prática aqui que pode ser feita nesse sentido de tentar filtrar, focalizar cada vez mais essa parte espiritual, não deixando as distrações de lado, é memorizar as escrituras. Tá? Guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmo 119:11. Escolha um verso aí, para memorizar, de preferência curto, não pode ser tão curto assim que nem aquele de Jesus chorou, né? Mas tem que ser alguma coisa com mais substância, né? Para meditar aí ao longo do dia, né? Fazer aquilo que o pessoal do Antigo Testamento fazia. Esteja caminhando, andando, falando com o outro e etc, etc. Sempre ela fica repetindo ali, né? Shema Israel, não é do reino, não é errado, entendeu? Qual o Senhor Deus, né? Ouve Israel, o Senhor Deus é um de único. E aí simplesmente falando e repetindo e inculcando aquilo, entendeu? Então, assim, pode-se fazer isso com outros versículos aí que vão criar esses hábitos que, de certa forma, vão ajudar. Então, aí, por exemplo, a primazia da manhã, o foco, então, em Deus, devoção, fazer essa seleção de conteúdos, entendeu? Um jejum de informações, a prática, então, de uma presença ativa, entendeu? Uma atenção cristã plena dentro daquilo que você faz, entendeu? Aquilo que tiver que fazer, faz-o conforme as tuas forças, né? Porque no além para onde tu vais, não tem obra nenhuma, entendeu? Aqui é outro motivo para fazer, né? E a memorização das escrituras é que também o foco nessa questão do sábado. Se foi dado, entendeu? Aí como é que não quer usufruir, quer ficar trabalhando aí, pensando no mundo aí a semana inteira, chega no sábado vai fazer o mesmo, entendeu? Aí não descansa, fica nesse frenesi mental, que obviamente o Satanás quer que se fique, aí mais estresse, mais isso, mais aquilo, mais problemas, entendeu?
Então, assim, todo o lixo emocional, o lixo de informações, né, deveriam ser totalmente tirados no dia do sábado. Entende? Porque, de fato, é necessário um descanso, né? Então essas aí seriam as dicas, né? Então, basicamente, substituir esses hábitos, entendeu? O hábito líquido, que é um impulso, aí simplesmente substitui pelo hábito da rocha, né? Que é a ação. Né? Então, por exemplo, o tédio na fila de espera, é um hábito líquido. Aí, o hábito sólido, tenta memorizar um verso. O hábito líquido, ansiedade com notícias, né? Jornal, só falando coisa ruim ali, o cérebro só gravando para replicar subconscientemente. E aí a pessoa ela tira dessas notícias aí, que não vão acrescentar nada na vida dela, e faz orações em pensamento. Ele está lavando uma louça, uma roupa, ou então varrendo lá a calçada, alguma coisa assim. E aí meditando, pensando, orando a Deus. Hábito líquido, desejo por comparação. Né? Então fica vendo aí redes sociais se comparando, se sentindo mal aí com a positividade tóxica de pessoas que colocam ali só os seus momentos felizes, né? Nas redes. E aí substituir isso por hábitos sólidos, né? Ficar agradecendo a Deus por bênçãos reais, entendeu? E não ficar se comparando, entende? Hábito líquido, o excesso de tarefas, né? A pessoa quer abraçar o mundo com as pernas, achando que vai resolver tudo. Mas ela tem que substituir pelo hábito, de fato, sólido, o hábito da rocha. Definir a prioridade do reino de Deus. Né? Aí depois, todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Mas sai do primeiro degrau, do segundo degrau do Maslow lá, e vai pro quinto, pro sexto. E quanto mais for, melhor. Entendeu? Porque mais espiritual fica. Entendeu? Menos material. Menos. E aí, no céu, de fato, todas essas bênçãos serão garantidas, né? Serão acrescentadas. Então aí fica essa reflexão aqui pra gente, né? Essa meditação, assim, foi meio longa aqui, mas vai valer a pena aí escutar aí no final.